Abra comigo nesta manhã a palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, nós leremos o versículo de número 18. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 18, estas palavras de Paulo pelo Espírito, a respeito da oração, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos irmãos, aprendendo a orar biblicamente, o crente em oração, esse é o nosso tema nesta manhã, e nossa segunda meditação a respeito destes temas vitais para a vida cristã, a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, crentes da palavra, e nesta manhã o crente em oração. Nós iremos considerar este tema glorioso, vital para a vida cristã, que é a vida do crente em oração. Há certos temas que nós precisamos sempre voltar, sempre recapitular. Nós vimos no último domingo, o poder e a eficácia da palavra de Deus em transformar as nossas vidas, em adequar o nosso viver, em moldar o nosso caminhar à vontade do Senhor. E hoje a oração na vida de um crente é um tópico tão importante, um tópico necessário a recapitularmos. Bem, porque nós oramos ao Senhor, nós temos comunhão com o nosso Deus. Nós temos comunhão com o Senhor pela oração, isso é algo maravilhoso. A oração, ela é uma daquelas grandes descobertas da conversão. Antes da conversão, nós não sabemos o que orar, nós não sabemos como orar, mas quando a conversão acontece, então nós descobrimos a oração. Aquela oração que antes da conversão era egoísta, apenas pedindo, apenas buscando algo para si, seja proteção, livramento, passar num concurso, coisas como essa oração na conversão, ela se torna muito mais do que petições legítimas, ela se torna adoração a Deus, ela se torna comunhão e ela se torna intercessão também. E assim nós descobrimos a oração na conversão. A oração é o exercício mais sublime, mais elevado da alma humana, porque na oração nós envolvemos todas as faculdades criadas por Deus na alma. A memória está ativa, as afeições estão em movimento, a mente racional dirige ao Senhor, palavras que fluem da verdade eterna, todo o nosso ser se dirige ao Senhor. Assim, a oração ao Deus eterno, ao Criador de todas as coisas, é o exercício mais elevado da alma humana. Sem Deus, sem a obra do Espírito, nós não podemos realizar este exercício, nós não conhecemos a Deus, mas na conversão nós descobrimos a oração, comunhão com o Senhor, um relacionamento real com o eterno Criador. Você para às vezes para pensar sobre isso, que é dado a mortais e pecadores como nós, um acesso à presença do eterno e glorioso Criador, Deus, que trouxe à existência todas as coisas, que pessoas como nós tenhamos um acesso à presença do Senhor, e isso nos foi dado, um acesso garantido à presença de Deus pela oração. Oração é também um dos meios da graça, e você se recorda que Deus estabeleceu meios ou canais pelos quais Ele nos dá a graça para a vida cristã, e graça é tudo o que nós necessitamos para a vida diária como crentes em Jesus Cristo. A oração desses canais, o estudo da palavra de Deus, ouvir a palavra do Senhor é o outro, e a comunhão com o povo de Deus em serviço, em adoração, é também um terceiro meio da graça. Mas oração, querido amigo, oração é tão vital. Oração é acesso à presença do Senhor. Pela oração, nós trazemos diante de Deus toda a nossa vida, tantas coisas. Pela palavra de Deus, nós ouvimos o Senhor falar, e pela oração nós falamos ao Senhor. E a vida cristã deve envolver ouvir a Deus, e deve envolver também falar com o Senhor, adorá-lo em oração, trazer nossas petições, o nosso cuidado e a nossa necessidade. Oração é vital, oração é tão necessária, mas antes da conversão nós não temos. E como nós devemos primar então por ela, que tendo sido salvos, nós também temos agora um acesso à presença dos reis e Senhor dos senhores. É sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã. Há muitos benefícios planejados por Deus para a oração. São imensos esses benefícios. Deixa-me mencionar um inicialmente nesta manhã. A oração ela foi dada por Deus ao seu povo, primeiramente, porque a oração ela produz, ela promove dentro de nós
algo que é vital para a vida cristã, algo que é vital para uma pessoa aprender e crescer no conhecimento da palavra de Deus, algo que é vital para a existência da igreja, para a comunhão do crente com Deus. A oração produz ou promove humildade. É necessária oração para a humildade. Se nós oramos com frequência pelo auxílio do Senhor, pelo socorro de nosso Deus, por bênçãos temporais e bênçãos espirituais, então naturalmente, por esse exercício, a nossa mente se acostuma a sentir e a perceber a nossa pequenez, a nossa fragilidade, não é? Continuamente nós precisamos pedir por coisas que nós não temos, por coisas que nós precisamos, e às vezes em um momento de urgência nós clamamos a Deus, e por fazermos isso regularmente, nós adquirimos uma percepção profunda da nossa pequenez, e assim a oração, se ela é feita regularmente, se nós entramos na presença do Senhor com regularidade, oração nos mantém em um estado de realismo. Nós somos pessoas pequenas, meus irmãos. Espiritualmente, nós somos pessoas necessitadas. Nós vivemos em um mundo tirano, opressor. Há um inimigo de nossas almas. Nós somos frágeis fisicamente, não é? Um vírus nos põe no chão, uma bala perdida nos leva para a eternidade. Há tanto a ser realizado como igreja e nós nos vemos tão pequeninos. E assim nós precisamos da graça de Deus e pela oração, este senso de realismo da nossa necessidade espiritual é mantida ao longo da vida cristã. Por isso nós precisamos de oração. A falta de oração, por exemplo, é a causa de muitas deficiências na vida cristã. Se nós não oramos, se nós não trazemos todas as coisas diante de nosso Deus, então porque nós somos orgulhosos, nós imaginamos que conseguimos manter e seguir em frente, baseado em nossa própria força, em nossa própria capacidade. A falta de oração é a razão de nossas deficiências e falhas, saiba você, em todas as áreas da vida cristã. Por acaso, há certas falhas se formando no caráter, a desonestidade, falta de integridade se formando, é porque a vida de oração talvez se tornou inconsistente. A rebelião querendo se formar e entrar no coração, então a falha na oração. A frieza e distanciamento espiritual de Deus e do povo de Deus, possivelmente é porque o crente não tem buscado acesso contínuo ao trono da graça. A falha na oração e uma vida contínua, sincera, consistente de oração está por trás de muitas das nossas dificuldades espirituais e de muitas coisas erradas que começam gradativamente a se formar em nós. Se nós queremos saber a razão de muitos nossos problemas íntimos e de caráter, muitas vezes a base ou a raiz está na falta de oração. Oração é tudo para um crente genuíno. Ele é o óleo que permite o funcionamento da vida espiritual. Um carro com um óleo vencido ou sem óleo, as engrenagens elas travam, não é verdade? Elas não movem, não se movimentam. Há muita fricção ali, atrito. Assim, o óleo da vida cristã é a oração. Sem oração nós não conseguimos mover facilmente na vida cristã, agradar ao Senhor, andar de um modo digno de Deus neste mundo. E você deseja crescer? Claro. Você deseja poder espiritual? Certamente. Assim você precisa de uma vida de oração consistente. Para uma vida cristã vitoriosa contra o pecado, contra tendências da velha natureza, contra artimanhas do diabo, sugestões do diabo em nossa mente, bem, a vida de oração é fundamental. Respostas às nossas orações são dadas de acordo com a nossa busca em oração ao Senhor. Você se recorda daquela grande frase, daquele grande pregador do século XIX? Ela é uma realidade. Se nós desejamos poder na vida cristã, nós devemos orar, porque muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Nós necessitamos de graça para vencer este mundo, graça para vencer as nossas inclinações, graça para perseverança na fé, e oração foi dada na sabedoria de Deus para cumprir estas coisas. Bem, quando eu falo sobre oração, nós devemos ter em vista que eu não me refiro à reza, ou quero dizer, eu não me refiro à oração per si, como um fim em si mesmo. Eu devo orar como alguém que
passa a mão no amuleto, que realiza algo. Não é essa a ideia, certamente. Nós somos protestantes, crentes em Jesus Cristo, que creem na palavra de Deus. Por oração, nós queremos dizer comunhão com o Senhor, entrar sempre na presença dEle, estar junto com Ele. E a oração cumpre todas estas coisas. Agora, a grande pergunta é: como orar? De que maneira orar? Veja o versículo de número 18 diante de nós. Paulo diz, respondendo a esta pergunta: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Este é um dos versículos mais importantes na palavra de Deus sobre o ensino da oração. E certamente Paulo está aqui comentando o ensino do Salvador, lá em Mateus capítulo 6. Aqui tem há um compêndio sobre como orar aqui. É tudo que nós precisamos, não é? Porque nós queremos aprender a vontade de Deus, mas nós queremos aprender também como cumpri-la, como vivê-la, como aplicar a vontade de Deus. E nós agradecemos a Deus, porque na sua palavra Ele não só nos diz e revela as verdades gloriosas, mas Ele também nos ensina como vivê-las. E neste versículo 18, nós queremos explorá-lo nesta manhã. Aqui está muito ouro em pó para nós no que se refere à oração. Às vezes, as dificuldades ou a dificuldade de muitos crentes em não conseguir desenvolver e manter uma vida de oração, uma vida contínua, uma vida poderosa de oração em comunhão sincera, real com o nosso Deus, é que muitos crentes não foram ensinados como orar. Naturalmente, nós não sabemos como orar, diz a palavra de Deus. E às vezes, no lugar de pedir pão, nós pedimos pedra. Nós não sabemos como orar. Você se recorda daquele grande evento de Jesus e os seus discípulos? Estava o Senhor Jesus orando a uma certa distância, e Ele estava sempre orando. E os discípulos observavam isso, que o Senhor sempre orava. E em um determinado momento, tendo visto Cristo orar, alguns deles se aproximam do Senhor Jesus Cristo de uma maneira muito singela, dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Eles queriam aprender a orar como o Senhor. Como Ele conseguia permanecer tanto tempo em comunhão com Deus, tantas horas, momentos diários na presença do Senhor, onde Ele tinha tanto assunto para trazer diante de Deus. Assim eles pediam: Senhor, ensina-nos a orar desta maneira. E a dificuldade conosco, muitas vezes, em manter uma vida de oração consistente e ver respostas às nossas orações, é porque nós não aprendemos como orar. Mas nós temos aqui, neste versículo, direção para as nossas vidas, uma didática, um ensino do Espírito sobre como orar. E se nós entesourarmos essas verdades como estudantes da palavra de Deus, tomarmos nossas notas, recapitularmos essas coisas, nós nos tornaremos crentes consistentes em nossa vida de oração. Bem, deixe-me gastar algum tempo neste versículo aqui. Primeiramente, Paulo nos dá uma indicação aqui neste versículo das circunstâncias nas quais nós devemos orar. Observe. Ele diz, versículo 18, a circunstância, orando em todo o tempo. Essa não é a primeira vez que nós vimos ou lemos Paulo ensinando a igreja a orar em todo o tempo. Meus irmãos, deixe-me fazer um parêntese aqui. Como orar? De que maneira orar? Quando orar? Na Bíblia, na palavra de Deus, nós não recebemos uma diretriz específica sobre este elemento exterior de como, ou melhor, de quando, de que maneira orar. Nós temos o ensino sobre a oração, como orar, melhor dizendo, não é? Mas não em que lugar necessariamente, em que postura necessariamente. Na palavra de Deus, o povo de Deus orava em todo momento, em circunstâncias difíceis, na perseguição, na tristeza, na alegria, em momentos de guerra, em momentos de paz, em momentos de esperança, em momentos de antecipação, orando em todo o tempo, em toda circunstância. Na palavra de Deus, nós não aprendemos uma postura física como orar. Nós vemos que é algo típico das religiões que não conhecem a graça de Deus, não possuem esse evangelho da graça redentora, mas que se apegam a obras, não é? Liturgias para a salvação, que eles criam maneiras litúrgicas de orar, se prostre, fique em pé, fique de joelho, coisas como esta. Mas na palavra de Deus nós não recebemos uma instrução específica dizendo essa é a postura física sobre como orar. Qualquer postura física reverente é possível, você pode orar desta maneira, porque na palavra de Deus as pessoas oravam em pé,
Elas oravam deitadas no chão, com o rosto no chão, prostradas, curvadas, com a cabeça entre as pernas. Elas oravam deitadas, enfermas, na cruz, dentro da barriga de um grande peixe, em todo lugar, a todo tempo, com toda oração. Assim, oração é a vida do crente. Oração é uma experiência de comunicação da alma de uma pessoa salva com seu Criador. Assim, a oração também, como parte da adoração, ela deve ser realizada em espírito e em verdade. É a alma que se dirige ao Senhor, de maneira que qualquer postura reverente, seja ajoelhado, em pé ou sentado, você pode orar a Deus. Você pode orar e deve orar também, como diz o apóstolo Paulo, em todo o tempo, orando em todo o tempo. É claro, você não consegue orar 24 horas por dia, o dia inteiro. A palavra grega traduzida aqui como em todo o tempo é em cada momento, em cada situação, em cada ocasião da vida. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, Ele ensinou o seu povo a orar em todo o tempo, em toda ocasião, e não desfalecer. Bem, você pode orar em toda ocasião, nas várias situações da vida, nas várias ocasiões do dia, nos vários, momentos da jornada do dia. As situações, por exemplo, diversas, não é? Ocasiões diversas, que clamam, que reivindicam por oração. Você deve orar no momento de perigo, em calamidades, em aflições. Nós oramos antes de fazer algo importante, perigoso, vital, necessário. Nós oramos também depois. Nós oramos ao viajar ou antes, pela proteção do Senhor. Nós oramos por nossa vida de trabalho, antes de iniciar o trabalho, dando nosso testemunho. Há orações que são orações de emergência. Nós clamamos a Deus em determinado momento, dirigimos a Ele o nosso clamor. Certamente, nós continuamos ao longo do dia louvando e adorando ao Senhor em oração, através dela, orando em todo o tempo. Aqui está o primeiro passo sobre como orar. Nós devemos lembrar, entender que a nossa oração, ela deve ser contínua. Oração é a vida espiritual do crente. Nós devemos tomar o cuidado, irmãos, de não nos tornarmos, perdoe-me o uso errado da palavra, religiosos, em apenas estabelecer determinados momentos que são importantes para a oração, mas que ao longo dos dias e dos meses, esses momentos se tornam momentos litúrgicos, em que a nossa mente está desligada e o nosso coração frio, mas os nossos lábios estão em movimento, apenas dirigindo a Deus uma prece, assim por dizer. Não, oração é parte da nossa vida, e aqui nós aprendemos a orar continuamente, como nós respiramos, louvar ao Senhor, dirigir a Ele o nosso clamor. Você está andando pela rua, você contempla algo que tem um valor moral, louve a Deus por isso. Algo que fala da grandeza de Deus, algo que mostra neste mundo e na natureza o poder e a sabedoria de Deus, ore ao Senhor. Você vê algo triste, você vê algo contrário à palavra de Deus, clame ao Senhor por esta vida. Dirige a Deus o teu louvor no ônibus, no local de trabalho, antes de iniciar alguma coisa. Fale com o Senhor, orando em todo o tempo, em toda ocasião. Há uma nova ocasião no dia ou na semana, eu preciso me preparar para ela. Eu trago ao Senhor a minha oração e o meu louvor, orando então em todo o tempo. Tudo deve ser precedido pela oração. E como eu mencionei, nós devemos então orar ao longo das dificuldades, depois delas, clamando ao Senhor. Oração deve ser algo natural, assim por dizer, não religioso, não litúrgico, algo que nós desejamos, algo que nós almejamos na vida cristã. Assim, não permita que a oração se torne algo mecânico em tua vida, mas que ela seja e cumpra a função que Deus preparou para ela, algo contínuo. Em minha mente, em minha alma, eu me dirijo ao Senhor continuamente. Frases de oração, afirmações, louvor, arrependimento, pedido por força e por vigor. Oração deve ser parte de nós. E é claro, nós também então temos aquele momento específico, como ensinou o Senhor Jesus Cristo, em que nós nos isolamos, fechamos atrás de nós a porta, ocultamos o que a mão direita sabe a respeito da esquerda e dirigimos o nosso clamor por mais tempo ao Senhor, aquela estrutura que o Senhor nos ensinou na grande oração em Mateus 6. Nós o adoramos, nós o louvamos, nós afirmamos, nós confessamos, nós pedimos, nós intercedemos. Deve haver esses momentos mais longos de comunhão com o Senhor a cada dia de nossa jornada. Veja em Mateus, por exemplo, no capítulo 6, versículo 13, o Senhor diz, e não nos conduza à tentação,
mas livra-nos do mal. E na oração do Senhor nós temos um padrão então a ser seguido. Antes do início do dia, antes de cada nova situação, nós oramos então para não cairmos em tentação. Versículo 13, não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Ou melhor dizendo, não permita que nós sejamos conduzidos pelas situações, por pessoas, a tentações, a momentos, a lugares de tentação, em que nós caiamos no pecado. Não nos conduza à tentação, a não percebê-la, a cair nela. Quando você for sair para interagir com pessoas, e às vezes nesse mundo, nessa jornada, nós temos que lidar com pessoas muito levianas e maliciosas, ou situações em que nós sabemos que vem em nossa direção todos os tipos de tentação. Nós devemos orar ao Senhor e nessas palavras dizer: Senhor, não permita que eu seja conduzida pela situação ou pela minha velha natureza a uma tentação onde eu caia e peque e desonre ao Senhor. Essa deve ser uma oração contínua em nosso coração e nossas mentes. Quando você for ao longo do dia e ser bombardeado, sendo bombardeado por tantas coisas, não é, na mente, nos olhos, para a cobiça, para a amargura, para o ressentimento e tantas outras tentações, coisas impuras, nós queremos clamar ao Senhor: Senhor, não me permita ser conduzido por essas armadilhas dos sensos a uma tentação em que eu peque contra o Senhor. Eu desejo manter a minha alma, o meu coração em comunhão íntima com o Senhor. Assim nós trazemos essa petição. Mas se nós somos cheios de nós mesmos e nos achamos poderosos e que tudo é uma questão de força de vontade, então nós não conseguiremos ir em frente. Mas a oração nos foi dada para recebermos graça para vencer estas coisas e seguirmos em frente. Assim, orando em todo o tempo e clamando ao Senhor que nos livre. Nós oramos ao Senhor em situações difíceis, em situações de alegria também. Nós oramos ao Senhor em momentos de passagem de um estado para outro, de uma situação para outra. Nós oramos em todo o tempo. Queridos irmãos, quão nécios nós podemos ser muitas vezes como crentes em Jesus Cristo, salvos pelo sangue precioso do Salvador. Deus tão próximo de nós, um amigo no céu, um intercessor por nós, o Salvador, e nós não oramos consistentemente. Quantas bênçãos nós perdemos, não é? Eu creio que às vezes por duas razões. A primeira delas é que o crente às vezes imagina que ele não deve trazer todas as coisas diante de Deus. E às vezes nós pensamos assim: eu não vou incomodar o Senhor com isso. Eu já sou capaz de vencer estas coisas. Eu não vou incomodar o Senhor com essa minha dificuldade aqui, até porque eu estou desonrando Ele. Eu volto a isso novamente. Por essa razão, nós deixamos de fora um grande escopo da vida de oração, não clamando ao Senhor. Não. Nós devemos trazer todas as coisas diante do Senhor e sermos homens e mulheres de oração, coisas pequenas e coisas grandes. E ao orar nós confiamos no Senhor para todas estas coisas. E Ele nos dá graça e nós temos grande comunhão com Ele. Isso é tão vital, tão necessário, o dia inteiro na presença do Senhor. Essa é uma das razões, talvez, porque muitos crentes não têm uma vida contínua de oração. Estão preocupados ou com medo de que eu não posso importar a Deus, não vou incomodá-lo com estas muitas coisas. Não, traga tudo diante do Senhor. Uma outra razão, talvez, porque muitos crentes não têm uma vida de oração contínua, consistente, é porque não têm aprendido, talvez, a colocar tudo primeiro em oração. Será que nós temos experimentado do poder da oração, isto é, de respostas ao nosso clamor? Às vezes, eu tenho mencionado isso, você ouve alguns irmãos virem começar: pastor, a situação foi tão difícil e eu estou passando por um momento em que eu não sei o que fazer, decisões precisam ser tomadas, e eu cheguei a esse ponto que eu não tenho mais nada a fazer, eu não consigo fazer mais nada senão orar. Percebe? Se não orar, só me sobrou a oração. Quando nós devemos trazer em primeiro lugar a oração, nós devemos começar com ela. Muitas vezes nós relegamos a oração a alguma coisa extra, não é? Quase mística, só tenho que orar, só tenho que rezar e clamar a Deus, como a gente vê o pagão religioso fazer.
Só me basta rezar, só me sobrou rezar, alguma coisa desse tipo. Nunca trate a oração como um gentio. Muitas vezes o crente o faz, e o Senhor Jesus Cristo adverte contra isso em capítulo 6 de Mateus: a orar não sejais como os gentios. E aqui está uma forma em que os gentios, assim por dizer, tratam a oração, relegam ao amuleto da sorte. Nada deu certo, vou tentar agora a oração. Nunca faça isso, meu querido irmão. Comece sempre em oração. Há um desafio pela frente, traga com sincera oração aos pés do Senhor, confiando nele. Nós conhecemos o poder de Deus, nós temos experimentado respostas ao nosso clamor, por isso nós somos encorajados a começar com a oração. Bem, aqui está então como orar. Primeiramente, em todo o tempo, em todas as ocasiões. Mas nós também temos em segundo lugar, nesse versículo 18, orando com toda oração e com toda súplica. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Com toda oração. E toda oração aqui, naturalmente, refere-se a todos os tipos de oração. Com toda oração. Paulo nos diz as circunstâncias em que nós devemos orar, e agora os tipos de oração a serem feitos. Você sabia que há tipos de oração diferentes a serem realizadas? E mais uma vez, nós corremos o risco aqui de imaginarmos de uma maneira errada a oração, tipos de oração. Não é como a oração do pagão, não é: eu tenho aqui a minha folhinha, oração para esse dia, oração para aquela circunstância, oração para casamento, oração para o nascimento de bebê. Não é essa a ideia, meu querido, porque a oração não tem um fim em si mesmo. Claro, você compreende isso. Tipos de oração. Primeiramente, você conhece essa diferença na palavra de Deus? Aqui está, nós devemos aprender isso. Há na Bíblia diversas famílias de oração. Nós vemos esse exemplo multiplicado ao longo das páginas das Escrituras, tipos diferentes de oração. E se nós conhecemos e memorizamos, assim por dizer, não a oração, mas os modelos, então a nossa vida de oração é muito mais rica, muito mais eficaz. Bem, primeiramente, falando então sobre toda oração, tipos de oração. A oração, em primeiro lugar, que é uma oração adoração. Adorar a Deus vem em primeiro lugar em nossa oração. Admirar a Deus, descrevê-lo, afirmar os seus atributos, adorar ao Senhor, dizer a Ele a nossa dependência. Ao orarmos ao Senhor, nós devemos iniciar por necessidade com adoração. E a adoração é parte da nossa reverência ao Senhor. Como nós poderíamos chegar diante de alguém que é digno e excelso já diretamente com tantas questões, sem afirmar quem Ele é, e a sua glória, e a sua pessoa, e a nossa dependência dEle? Então a oração deve começar por necessidade, com adoração. E então, após a adoração, a gratidão. Nós agradecemos a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez na criação, na igreja, em nossas vidas. Nós o adoramos, nós o agradecemos também pela salvação em geral, pela nossa salvação, porque Ele proveu um Salvador que veio a este mundo. Adoração, louvor, então gratidão ao nosso Deus pelas muitas bênçãos contínuas. Nós não podemos omitir estas coisas. Assim, ao orar, meu irmão, deixe-me dar aqui um conselho. Não inicie necessariamente com gratidão, porque isso pode colocar o foco errado em você, talvez. Inicie com Ele. Adore-o. Primeiramente Ele, o Senhor. Maravilhe-se de Deus. Declare o teu amor por Ele. Declare alguns dos atributos do Senhor e se maravilhe nesses atributos. Exalte-o e então agradeça por tudo que Ele é, primeiramente em seu caráter. Um Deus bondoso, um Deus santo e um Deus pessoal que se comunica conosco. Agradeça. Então, além da oração, gratidão, louvor, gratidão, há essa terceira família de oração, a oração afirmação. E esse é um departamento fundamental da nossa vida de oração. Nós afirmamos a nossa crença nas grandes coisas que Deus declarou, nos ensinou. Nós afirmamos a nossa crença nestas verdades elevadas, a perseverança dos santos. Não é? Que doutrina maravilhosa, que Deus que nos salvou nos fará perseverar até o final.
o futuro do povo de Deus no céu, glorificado com o Senhor. Nós afirmamos essas coisas. Diga ao Senhor: eu te agradeço, Senhor, por isso, e por aquilo, e por esta verdade, e por esta doutrina. Nós começamos com Ele, nós adoramos a Ele, nós agradecemos a Ele, e nós afirmamos dEle as suas bênçãos, as suas verdades. Você percebe como tudo se dirige primeiramente a Ele? Estas verdades que aquecem o nosso coração, nos dão grande certeza, coisas que nós aprendemos da palavra de Deus, coisa que nós temos visto e ouvido na palavra de Deus, a obra do Senhor. Então, querido amigo, depois de afirmação, a confissão, adoração, gratidão, afirmação, confissão. Eu devo confessar os meus pecados, eu devo reconhecer diante de Deus as minhas falhas, eu devo mencionar a Ele quais são estas falhas de uma maneira muito específica e muito objetiva, e pedir perdão e pedir pela restauração de minhas falhas e meus pecados. Então, depois de confissão, deve haver intercessão. E todas essas coisas nós aprendemos na oração do Senhor Jesus. Quando orares, orareis assim, e Ele inicia com Deus: Pai nosso, adorando o Senhor. Santificado seja o teu nome, afirmando estas verdades. Venha o teu reino, primeiro a tua vontade, e não o meu pedido, a minha petição particular para esta vida. E nós queremos trazer estas coisas em nossa oração mais delongada, louvando ao Senhor primeiramente, agradecendo, afirmando, confessando os nossos pecados, e então intercessão. Há pessoas por quem nós devemos interceder. Nós devemos interceder pela igreja, pela obra do Senhor. Há tantas frentes de evangelismo, trabalho entre as crianças, porta a porta, metrô, pontos de ônibus, tantas coisas pelas quais pedirmos ao Senhor. Por quê? Porque isso tem em vista o seu reino. E ao fazer isso, nós estamos dizendo: venha o teu reino. Nós intercedemos pelas coisas do reino de Deus. Intercessão, meus irmãos, isso é muito importante. No conjunto das famílias de oração, assim por dizer, intercessão tem a ver com petições específicas. São certas pessoas específicas que nós trazemos diante de Deus, pessoas perseguidas, pessoas em aflição. Nós pedimos também pela nossa congregação onde nós estamos, fomos plantados. Nós pedimos de maneira específica pelas frentes de evangelismo, pela condução de Deus à obra. Nós pedimos por irmãos em dificuldades, nós pedimos pela salvação de famílias. Você percebe? Intercessão são petições específicas. Nós às vezes temos a tendência de orar por coisas muito gerais, mas quando nós aprendemos sobre intercessão, nós lembramos que a nossa oração deve ser muito específica. Nós devemos clamar então pelas bênçãos de Deus sobre os cultos de domingo, a pregação do Evangelho. Peça pelo pregador, por todos envolvidos na obra do Senhor. É necessário então nós termos listas de oração. Você tem listas de oração, várias. Põe atrás da sua Bíblia. No teu momento de devoção ao Senhor, você lê a palavra, então você tira esta lista e você intercede e traz de maneira objetiva aquele irmão, aquela obra de evangelismo, aquela pessoa porque eu estou evangelizando este parente, aquela situação específica no local de trabalho, esse traço do meu caráter que eu estou lutando para vencer, coisas específicas. Isso é intercessão. Nós adoramos a Deus, o exaltamos, agradecemos, afirmamos, confessamos o nosso pecado, então de maneira específica nós intercedemos também. Então, depois de intercessão, nós aprendemos na oração do Senhor: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o que significa nós oramos por nossas necessidades. E nós temos tantas necessidades, não é? Tantas necessidades a trazer diante de Deus. Nós clamamos a Ele por situações diferentes em que nós nos encontramos, por ajuda na santificação, por força, por vigor na luta contra o pecado, por propósito na vida, por instrumentalidade. Nós clamamos a Ele por sabedoria, por paciência. Nós clamamos por um testemunho, por necessidades físicas, necessidades materiais. Nós rogamos a Deus por todas estas coisas. Assim, petições devem ser trazidas diante do Senhor. Vários departamentos da oração. Será que nós conhecemos esses departamentos? Se nós conhecemos, então a nossa oração é muito mais rica, muito mais eficaz, assim por dizer, e objetiva. E se eu rememoro estas coisas, escrevo num papel talvez, então quando eu vou orar,
eu faço justiça a todas as formas de oração. A nossa tendência, infelizmente, por não tomarmos com seriedade este ensino da palavra de Deus, é aos poucos nos tornarmos muito geral, não é? Genéricos, abstratos, nunca orando por coisas específicas. A memória falha, porque eu não tenho ali uma lista, e eu me torno repetitivo, e há tantas coisas pelo que orar, e às vezes nós nos concentramos em um grupinho pequeno de petições. Por quê? Porque talvez nós não temos aprendido como orar. Estas famílias, departamentos diferentes da oração. Anote isso, põe atrás da sua Bíblia. Como orar, pelo que orar, quantas coisas pelo que orar, e a nossa vida de oração será muito mais profunda, e assim estará respondido o pedido que os discípulos, em nosso nome, assim por dizer, fez ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Esse é o teu desejo? Esse é o teu desejo sincero? Senhor, ensina-me a orar. E aqui está o Senhor ensinando diretrizes. Será que nós esperamos por algo miraculoso, incompreensível, o dedo de Deus em nossa cabeça, de repente nos transformando e aprendendo a orar no piloto automático? Não, meus irmãos, está aqui. Famílias de oração, departamentos de oração. Eu exalto ao Senhor, Ele me ensinou a fazer isso. Assim eu começo dessa maneira. Eu não começo comigo. Eu louvo, eu adoro, eu afirmo estas verdades. Eu confesso o meu pecado, eu intercedo pela obra por outras pessoas. Então eu trago as minhas necessidades diante do Senhor, orando em todo o tempo, em diferentes circunstâncias, com toda oração, diferentes departamentos. Mas, queridos, deixe-me fazer um novo parêntese. Nós estamos falando sobre a nossa vida de oração individualmente, mas nós também oramos como igreja, não é? Como povo de Deus. É como se toda a igreja se tornasse um só homem diante do Senhor. Isso é muito importante. No culto de oração, nós oramos de uma maneira diferente. E é importante distinguir a oração que nós fazemos em casa, nossa oração particular ao longo da semana, ao longo do dia, e a oração que é realizada como igreja, corporativamente. Por quê? Porque quando nós oramos como igreja, eu gostaria que cada irmão marcasse, isso é importante. Nós oramos de uma maneira diferente. Se um homem só vai orar, ele deve cumprir todos esses elementos da oração, não é? Afirmação, louvor, gratidão, cada departamento, petição, arrependimento. Mas se a igreja inteira vai orar, para ela cumprir cada um desses departamentos, cabe que uma pessoa tome um departamento, a outra outro, não é? Uma petição, louvor, adoração. Não cabe a uma pessoa só cobrir todos esses aspectos. Por quê? Porque nós temos um tempo limitado, e o objetivo é que cada irmão ore ao Senhor. Assim eu tenho encorajado a igreja, e é necessário que nós façamos assim, distinguir a oração que eu faço em casa e a oração que nós fazemos como igreja. Por exemplo, o pastor, ele inicia num culto de oração trazendo esses aspectos de adoração, de louvor, de afirmação, e logo na sequência a igreja já inicia com petições, com intercessão. Assim, muitas vezes não cabe que cada irmão passe um bom tempo adorando, afirmando, louvando, mas vá direto à petição, para que pela oração de toda a igreja nós cumpramos todos esses departamentos da oração. Assim, há uma diferença entre a nossa oração particular em casa, onde nós podemos nos demorar, não é verdade? Gastar todo o tempo que nós temos disponível em oração ao Senhor. Mas quando nós estamos aqui antes do início do culto, um breve momento de 15 minutos, ou nas quartas-feiras, um período de 1 hora, nós devemos ir direto ao ponto, porque a igreja se comporta como um só homem, cada um tem uma parte, uma petição, um louvor, uma afirmação. Está errado, pastor, eu iniciar com a adoração ao Senhor? Não, mas não permita que isso se desdobre em todos os atributos do Senhor, porque é um momento corporativo de adoração em oração. Assim nós instamos a ir direto ao ponto. Em sua devoção você adora, agradece, afirma, confessa, intercede, traz suas necessidades, louve e adora ao Senhor, mas na oração, na igreja, nós vamos direto ao ponto. É por isso que nós achamos que é muito egoísta, muito irrazoável, quando uma pessoa só ora muito delongadamente mais do que outras pessoas. Nós temos um período de, me permite, delongar um pouco nisso, porque é parte da nossa vida como igreja. Nós temos um período aí de 45 minutos de oração, depois dos hinos, a leitura da palavra. Pensa nesses 45 minutos como um bolo. Se nós temos 15 pessoas, então nós temos que dividir o bolo em 15 fatias.
2 minutos para cada um, por exemplo, não é? Temos aí 20 pessoas, 2 minutos e meio. Mas se uma pessoa egoisticamente ora 3, 4 minutos, é como ir lá no bolo e pegar 3 fatias, uma outra pessoa vai ficar sem orar, porque o culto precisa ser concluído no horário, não é verdade? Precisa, porque pessoas que moram distante e precisam se preparar para o dia de trabalho. E nós precisamos manter o fervor da oração e a objetividade. Assim nós urgimos com a igreja que escolha 1 ou 2 motivos e ore brevemente para que o próximo entre na sequência, o próximo entre na sequência, e toda a igreja como um só homem ore. Por isso que nós exortamos aos irmãos: meu querido irmão, não tome essa lista de oração e siga por toda ela mencionando 2 ou 3, e não 7 ou 8 mencionando e mencionando. Assim como nós oramos então como igreja, de maneira objetiva. Eu tomo este um motivo e eu desdobro diante do Senhor. Eu irei orar pela EBD evangelística, eu não apenas menciono: Senhor, abençoe a EBD evangelística, eu desdobro. Abençoe o professor em seu preparo, em sua vida de santificação, em sua firmeza, as distrações do diabo e as crianças, a sua atenção, conversão, continuidade, os pais. Você desdobra um só motivo, você tem tanto pelo que orar ali, não é verdade? Muito melhor do que orar apenas tocando na cabeça dos motivos, passando por todos eles sem se aprofundar. E assim nós não nos surpreendemos se Deus não ouve o nosso clamor. Foi muito superficial, foi muito genérico. Mas se nós oramos por 1 ou 2 e concentramos ali em breve momento, com fervor, assim o Senhor ouve o nosso clamor e toda a igreja vem diante do Senhor. Eu devo mencionar estas coisas. Na oração em casa, nós podemos ter a liberdade, por exemplo, de mencionar as pessoas por nome. Aquela irmã, seu nome, abençoa a irmã Júlia. Ela está nesta vida, em essa situação, em uma enfermidade. Senhor, eu clamo a Ti, estou sozinho, ninguém está me ouvindo. Mas na oração corporativa, nós evitamos mencionar nomes. Apenas quando há uma necessidade muito urgente, aquele irmão é acidentado e nós mencionamos. Mas na maioria das vezes nós mencionamos aquele irmão ou aquela irmã. E nós tomamos grande cuidado em nossa oração corporativa, porque nós estamos como igreja. Queridos irmãos, a oração como igreja é um momento de particular reverência, porque é um culto dirigido a Deus. Assim nós não usamos da oração, por exemplo, para dar recados. Nós estamos orando ao Senhor. Nós não usamos da oração corporativa para sugerir alguma nova obra para a igreja indiretamente, para o pastor ou para algum irmão. Nós nunca fazemos isso. Isso seria leviano, isso seria abusar, tomar a oração para promover uma causa própria. Nós não usamos da oração para ralhar com as pessoas indiretamente. Nós estamos orando a Deus. Nós não usamos a oração para dar pontada em alguém: ó, mais amor nessa igreja, porque, ó, mais isso nessa igreja, e o povo não pode ser mais preguiçoso. Nada disso. Nós estamos orando ao Senhor. Nós não oramos de maneira indireta: Senhor, faz de nós isso e aquilo, porque a gente... Não, nós oramos como ao Senhor. Nós oramos com reverência. É um culto dirigido a Ele. Assim, nunca tome a oração corporativa como uma audiência para sugerir coisas, para reclamar de coisas. Também na hora da oração, no uso da oração corporativa, meu irmão, para ofender a Deus. Tome cuidado ao orar. Nós fazemos isso de uma maneira objetiva, trazemos um motivo e clamamos, pedimos. Oração não é o momento de dar recado a Deus e falar coisas descrevendo tão minuciosamente o passo, a roupa, como se Deus não fosse onisciente. Nós oramos no contexto dos atributos de Deus. Ele é onisciente, porque nós sabemos disso, nós podemos imediatamente pedi-lo. Assim a palavra de Deus nos ensina, orando em todo o tempo, com toda súplica. Intercessão são pedidos objetivos. Bem, deixe-me concluir este parágrafo, esse parêntese aqui. Na oração corporativa, nós oramos de maneira reverente, nós evitamos aquelas características da voz que nós trazemos talvez do movimento pentecostal, não é? Nós oramos como ao Senhor, que é todo-poderoso. E na oração corporativa, nós oramos em silêncio, para não atrapalhar a pessoa que está do lado. Por quê? Porque nós estamos acompanhando aquela pessoa que está orando ao Senhor. É como se nós chegássemos diante do trono de Deus, uma pessoa desse o passo à frente, diante do trono, representando todo o conjunto, e a outra pessoa fizesse a mesma coisa. Como posso eu, quando uma pessoa começa a orar, estar fazendo a minha oração particular ali por tantas coisas? Isso é errado, meus irmãos. É o momento de acompanhar com a mente
e em silêncio a oração daquele irmão, daquela irmã, para que eu possa dizer um forte amém, dizendo assim seja, Senhor. Nós estamos juntos com este irmão diante do Senhor aqui. A oração corporativa é tão diferente. Nós trazemos com reverência, com fervor. Uma pessoa se levanta para orar, levanta a sua voz, está trazendo toda a igreja. Nós oramos ao Deus que nos vê. Nós não usamos da oração para promover ou dar recados ou coisas como essa. O Senhor nos tomaria como culpado. E assim nós cremos também na sinceridade uns dos outros e damos um crédito uns aos outros que têm aprendido a orar também, que nos representam agora diante do trono da graça. Bem, deixe-me fechar esse parêntese sobre a oração corporativa. Quero mencionar um elemento a mais que está aqui neste versículo, no tempo que nos resta. Veja, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Aqui está mais um elemento, súplicas. Nós vimos orando em todo tempo, toda circunstância, toda ocasião, com toda a oração, famílias, não é, departamentos da oração, e agora também orando com súplicas, súplicas. A palavra traduzida súplica fala sobre agora um tipo muito específico, ou um pedido muito específico na oração. Bem, isso nos lembra, mais do que petições, que a nossa oração precisa ser muito definida. Por exemplo, nós pedimos por muitas coisas, não é verdade? Mas não é muito útil dizer, por exemplo, Senhor, abençoa todos os perseguidos, então seguir em frente orando. Porque nos é suposto fazer súplicas, petições precisas, pedidos específicos. Por exemplo, você ora, mais uma vez, pelo trabalho de evangelismo nas ruas e na vizinhança. Então você ora de modo específico. Não mencione apenas, Senhor, abençoe o evangelismo nesta tarde, segue em frente. Mas desdobre esse motivo. Por quê, meus irmãos? Porque, veja, se eu oro pelo mundo inteiro, Senhor, abençoa o mundo inteiro, salva o mundo inteiro, dificilmente eu verei o mundo inteiro sendo salvo para que eu possa agradecer a Deus. Mas se eu oro por uma pessoa, uma igreja, uma frente de evangelismo, e Deus ouve o nosso clamor e salva pessoas, aí eu vi e sei, eu tenho agora como agradecer de uma maneira objetiva. Então nós oramos de maneira específica pelas crianças da EBD. Eu desdobro isso. E quando eu vejo o Senhor responder, dando força, vigor, um clima propício, pessoas movidas, tocadas pela palavra, eu tenho tanto a agradecer ao Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor específico. Assim nós devemos orar com súplicas, de uma maneira específica ao Senhor. Nos supõe fazer súplicas. Ore pelo trabalho, mas ore de uma maneira específica. E assim nós vamos experimentar respostas específicas às nossas orações. Experimentar a Deus, instrumentalidade. Mas se você apenas menciona uma frase, Senhor abençoa o evangelismo, Senhor abençoa as famílias da igreja, mas não pede nada específico, assim não se surpreenda se a nossa oração é descontada no céu, não foi ouvida, foi muito fácil, não foi sincera, não foi específica o suficiente, porque a especificidade mostra um desejo real, a tal ponto que eu afunilo onde eu quero chegar e trago, o Senhor está aqui, é isso, abençoa isso aqui, Senhor, tem misericórdia, e o Senhor nos ouve, e nós somos fortalecidos e temos tanto pelo que agradecer de maneira específica ao nosso Deus. Nós fazemos isso em casa e fazemos também na oração, sobretudo na oração corporativa, onde devemos ser muito objetivos também. Bem, veja o versículo novamente. Orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito. Bem, Espírito aqui está com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. O que significa dizer que nós devemos orar orações espirituais. Veja comigo Romanos capítulo 8, versículo 26. Há um sentimento que dá continuidade a esta verdade aqui lá em Romanos. Romanos 8, 26. Muito conhecidas essas palavras de Paulo em Romanos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, observe agora, com gemidos inexprimíveis. Orar em Espírito
não é orar em línguas estranhas. Paulo nos diz lá em Filipenses capítulo 6, 18, com todo tempo e súplica no Espírito. E aqui o mesmo apóstolo Paulo define o que ele quer dizer lá, dizendo aqui nesse versículo 26, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então ele diz, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Bem, orar no Espírito não é orar em línguas estranhas, como alguns advogam por aí. Muitos dizem, talvez você já tenha ouvido isso, que esses gemidos inexprimíveis são as orações em línguas estranhas, dadas pelo Espírito a uma pessoa no batismo do Espírito Santo, que é caracterizado por línguas estranhas. Mas isso é uma tentativa desesperada do pentecostalismo em buscar encontrar um texto na Bíblia que dê base para suas línguas estranhas ou esquisitas. Mas aqui, querido amigo, nós não podemos tomar esse texto e arrancá-lo do contexto e dizer, aqui está, eu encontrei uma base bíblica para as línguas esquisitas, estranhas, de maneira alguma. Orar em espírito não é orar em línguas estranhas, como advoga o movimento pentecostal. Porque, veja, não somos nós quem estamos gemendo aqui em oração. Veja o texto. E da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém. Observe, não somos nós quem gememos, mas o mesmo Espírito intercede por nós, Ele com gemidos inexprimíveis. Não somos nós quem estamos produzindo gemidos incompreensíveis ou línguas estranhas. É o Espírito quem está, assim por dizer, e esse foi o termo que os tradutores conseguiram achar, como que gemendo, assim por dizer, expressões incompreensíveis ao ser humano, embora nós não ouvimos isso. Isso não é oração em línguas estranhas. O Espírito de Deus, observe o contexto, porque nós não sabemos orar como convém, então nós precisamos do auxílio do Espírito. E nós entramos em oração em dependência do Espírito. E assim, quando nós oramos, o Espírito como que toma as nossas orações, a nossa sinceridade, as nossas emoções e a mente. Aquilo que nós dirigimos a Deus pela alma, Ele como que toma isso e Ele traduz isso em uma linguagem celeste, que de outra maneira, assim por dizer, não chegaria lá, porque nós não sabemos como orar em santidade, em dignidade, sem egoísmo. Ele como nos ajuda, queridos irmãos. Ele ora em sua linguagem, assim por dizer, levando a nossa oração ao Senhor. É Ele que traz esses gemidos inexprimíveis. Nós não conseguimos exprimir toda a santidade, dignidade do Senhor e oferecer a Ele uma oração inteira, santa, completa. O Espírito nos ajuda nisso. E é isso que Ele está fazendo aqui. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas em oração, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sonda o coração e a sinceridade, e Ele traz isso ao Senhor. Isso não é base para línguas estranhas, mas a ajuda do Espírito que nos é dado na oração. É por isso que nós devemos orar com sinceridade, em verdade ao Senhor, porque Ele toma esta verdade e esses sentimentos e traz ao nosso Deus. Bem, há duas verdades aqui em Efésios capítulo 6, 18. Primeiramente, nós precisamos da intercessão do Espírito. Por quê? Porque nós não falamos a língua do céu. Nós não falamos aquela língua completa, assim por dizer. Não me refiro a um idioma no céu, meus queridos irmãos. Eu me refiro a esta linguagem de santidade e de glória. Nem podemos orar com a pureza completa que a oração estritamente demanda que nós, pecadores, ofereçamos a Deus. Nós não sabemos como orar com essa pureza completa que a oração demanda, dirigida a um Deus santo. Assim, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, que no céu toma as nossas orações e as traduz, se eu posso falar assim, e as reveste de um sentimento e de uma profundidade e de uma santidade que nós não conseguimos endereçar. Se eu posso ilustrar, eu escrevo a minha oração ao Senhor na minha fraqueza e na minha pequenez, na minha caligrafia frágil, com o meu sentimento, com a minha sinceridade, e o Espírito de Deus envelopa esta carta em dignidade e santidade, trazendo ao Senhor. Ele nos ajuda.
Ele apresenta isso diante do trono da graça. Assim, o termo ajuda as nossas fraquezas refere-se à participação necessária, vital do Espírito em nossa oração. Mas também fala sobre a espiritualidade que é requerida de cada um de nós em nossas orações. Oração espiritual significa que nossas orações estão alinhadas com os propósitos e o desejo do Senhor. Isso é uma oração espiritual. Oração espiritual não são aquelas coisas estranhas, realmente estranhas e esquisitas que nós vemos por aí, coisas que ninguém pode compreender, coisas que ninguém entende nada, orações repetidas, que não são línguas reais e existentes neste mundo, como falaram os apóstolos ao aprenderem um novo idioma. Isso não é oração espiritual, mas oração espiritual são essas orações que estão alinhadas com os propósitos e o desejo do Senhor e a sua vontade, alinhada, de acordo com a vontade do Senhor, tudo quanto orares em seu nome, no contexto da vontade de Deus, e para isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, e Ele toma as nossas orações e as traz, assim por dizer, ao Senhor, traduzindo a linguagem celeste. Por exemplo, quando eu oro, eu devo me recordar da grandeza dessa dádiva que é o acesso à presença de Deus. E o Espírito de Deus, ao tomar as minhas orações e ao dignificá-las e ao apresentar a Deus no céu. Então, quando eu penso sobre isso, a percepção dessas coisas me leva a checar a postura da minha oração e realmente orar espiritualmente. Assim, oração espiritual é isso, é uma oração que está de acordo com a vontade do Senhor. E eu preciso da ajuda e do auxílio do Espírito Santo para checar estas coisas, para orar de uma maneira bíblica e espiritual. E essa percepção da realidade e da grandeza da oração certamente não corrige a minha maneira de orar. Talvez eu comece a orar ali muito humanamente, muito corriqueiramente, de repente eu me lembro, Ele é santo, estou orando ao meu Deus. E nós paramos e nós o adoramos e o louvamos. Será que você tem experimentado isso? A ajuda do Espírito em tuas orações? Por exemplo, mais uma vez, se eu tenho essa percepção da realidade, da grandeza da oração, então eu não me pegarei orando simplesmente por coisas egocêntricas ao longo de toda a minha oração. Eu não poderia possivelmente orar por riquezas incontáveis, não é? Eu não poderia orar por fama, eu não poderia orar apenas por posses, bens, coisas terrenas e egocêntricas. Isso não está de acordo com a oração espiritual e os parâmetros da palavra de Deus. E ao orar e ao lembrar destas coisas, o Espírito me ajuda. Então, como eu poderia fazer isso? Orar desta maneira, porque ao orar eu estarei em dependência do Espírito Santo de Deus. Então é melhor que eu coloque as coisas em seus devidos lugares. E o Espírito de Deus me ajuda. Eu oro então por outras pessoas, por santidade, por instrumentalidade, por entendimento das coisas de Deus, por profundidade como pessoa e também por minhas necessidades legítimas. Eu necessito da ajuda do Espírito Santo para orar. E o próprio pensamento que o Espírito de Deus, em meu favor, intercede diante do Senhor, alinha as minhas orações com coisas espirituais e corretas e bane as coisas erradas do meu pensamento. Eu não poderia possivelmente orar por prazeres terrenos apenas, por coisas somente desta vida. Eu inicio com coisas espirituais. Bem, em João capítulo 14, no versículo 13 a 14, nós temos algo interessante aqui. João 14, 13 a 14. Palavras aqui do Senhor. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pastor, será que isso não inclui tudo mesmo? Oração por riqueza, prosperidade material, saúde completa e perfeita, vitória em todas as situações, prazer possível. Será que ele não está dizendo que tudo, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei? A resposta é não. Embora a promessa do Senhor Jesus Cristo diga qualquer coisa, o contexto da promessa é o treinamento dos discípulos. Ele está treinando os discípulos para a obra deles. E assim ele está dizendo que no contexto da obra de Cristo,
de alcançar almas, de glorificar o Salvador, de edificar a igreja, tudo quanto eles pedirem dentro do contexto da vontade de Deus, Ele responderá. E tudo quanto pedirdes em meu nome, no contexto do meu reino, no contexto da minha obra, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa, discípulos, em meu nome, eu farei. E que promessa, que encorajamento poderoso nós temos para a oração, que nós podemos pedir ao Senhor todas as coisas em seu reino, Ele nos ouvirá. Certamente que as grandes promessas de Deus me dizem que eu posso orar por coisas para mim mesmo. Claro, por cura, por exemplo, mesmo talvez não seja a vontade específica de Deus, eu posso orar por isso, posso orar por ajuda, posso orar por alívio, sim, em um período de dificuldade e aflição, posso orar por condução divina em situações específicas, posso orar por uma amiga para a vida, um amigo para a vida, posso orar por proteção e segurança de queridos, posso orar também por passar num vestibular. Eu posso trazer estas coisas diante do Senhor, porque eu tenho a promessa do Senhor, mas eu não posso orar apenas pelo ego e coisas não necessárias e confortos materiais indulgentes, e por ser liberto de disciplinas que na verdade irão mudar e transformar o meu caráter. Eu posso trazer essas coisas diante do Senhor, mas eu devo orar segundo a vontade de meu Deus, sabendo que Ele tem um plano e um propósito. Eu não posso comandar, eu não posso exigir, mas eu posso orar por estas coisas sim, em dependência do Senhor. E aqui estão esses sentimentos: necessidade de súplica espiritual. Nós devemos então colocar carne nos ossos, sermos específicos em nossa oração, e não apenas dizer: Senhor, abençoe o mundo, abençoe o Evangelho, abençoe a igreja, mas pôr carne no osso e ser específico em nossa oração. Bem, de volta ao capítulo 6 de Efésios, versículo de número 18. O apóstolo Paulo segue nos ensinando sobre a oração. Ele diz aqui mais uma vez: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigilância. Orar envolve vigilância, manter-se alerta, manter-se desperto. O problema com a gente é que a gente relaxa muito depois da oração. Você já passou por isso? De manhã cedo, você traz uma petição específica ao Senhor: Senhor, me dá uma oportunidade específica de testemunhar nesta manhã, neste dia. E você se levanta dali e você baixa a antena e sai com a antena embaixo, né? E tantas oportunidades passam e você não percebeu a resposta da oração do Senhor. Às vezes nós somos assim, nós relaxamos muito, mas aqui está um ensino para nós: com vigilância e vigiando nisto em todo o tempo. Vigiar é estar alerta. Isso significa primeiramente que nós devemos vigiar pela qualidade e o tipo e a variedade de nossas orações. Você vigia, sua oração se tornou mecânica, você observa: como eu tenho orado? Eu tenho trazido esses departamentos da oração, tenho orado de maneira específica, tenho intercedido, tenho afirmado, louvado, agradecido, exaltado. Eu vigio quanto a isso. E vigiar é também vigiar pelo que eu oro. Será que eu oro apenas por mim? Eu preciso orar por outros. Será que eu oro apenas por outros, outras igrejas, o mundo inteiro, e não oro por minha igreja especificamente? Você está vigilante quanto às coisas, às necessidades por que orar? Será que nossos ouvidos estão atentos quando você... Isso é vigilância. Ouve um irmão conversar e ali você ouve que esse irmão está em grande dificuldade com uma esposa, com um marido não crente, um filho não crente, na adolescência. Você toma nota disso? Você está vigiando pelo que orar? Somos nós vigilantes pelo que orar? E você traz isso diante do Senhor. Nós devemos ser vigilantes pela nossa maneira de orar, departamentos da oração, e vigilantes pelo que orar. Eu tenho minha lista ali, meu bloco de notas. Algo está acontecendo, eu vejo que algo está vindo errado na nossa direção, problema se formando. Eu tomo nota e eu trago diante do Senhor. Eu estou vigiando pelo que orar. Um trabalho vai ser realizado, o pastor avisa a data e tal, que bom, a igreja vai evangelizar. Você toma nota e pensa: poxa, isso vai envolver dificuldades, talvez perseguição, talvez há perigos, há uma jornada, uma logística. Estamos vigiando pelo que orar, estamos atentos como crentes. Eu ando no meio do povo de Deus, eu estou vigilando em oração.
Eu tomo nota, eu observo as coisas acontecendo, eu paro e penso, isso é algo que eu devo trazer diante do Senhor em oração. Essa minha irmã está passando por essa situação, eu observo nela, eu vou anotar isso, eu vou orar em secreto ao Senhor. Esse meu irmão está passando por isso, a igreja está se dirigindo, eu observo que certas coisas estão acontecendo que se tornaram um desafio para a igreja, eu estou vigiando em oração. O apóstolo diz, em todo tempo, vigiando nisto, vigiando na vida de oração, vigiando pelo que orar, vigiando diante do Senhor a todo tempo. Você deve orar assim, meu irmão. Registre isso, traga isso ao seu coração, então dirija ao Senhor em intercessão. Nós estamos vigiando, nós estamos atentos às situações e nós queremos trazer todas as coisas diante de Deus. Bem, eu estou incluindo em minha oração os aspectos da adoração, louvor, afirmação, eu devo vigiar. Eu peço por poder para vencer o pecado ou apenas por comida na minha mesa? Eu peço por proteção na jornada, mas eu peço também para vencer aqueles traços de meu caráter, da velha natureza. Eu devo vigiar em oração. Uma boa regra é a regra dos opostos. Aplique isso à oração. Você conhece a regra dos opostos? É de boa ajuda. Você tem orado por coisas grandes, então ore por coisas bem pequenas e específicas. E tente intercalar. Por coisas pequenas, não quero dizer irrelevantes, eu quero dizer coisas bem objetivas. Aquele evangelismo, naquele dia do Senhor, e aquele momento naquelas casas. Então eu oro por coisas grandes, por muitas conversões, por todas as frentes de evangelismo, pela igreja do povo de Deus em toda parte, em vários países. Eu oro por coisas grandes e oro por coisas mais específicas. Tente intercalar estas coisas. Vigiar também significa estar alerta contra os empecilhos à oração. Você é vigilante? O que o diabo está fazendo atualmente na tua vida, na minha vida, no que se refere à oração? Te sugerindo todo o tempo que você está muito cansado para orar. Muito cansado. Você é vigilante quanto ao que o diabo está fazendo no que se refere à oração, distraindo você e eu com preocupações e ansiedades, muitas delas legítimas, problemas e responsabilidades que precisam ser resolvidos e eu não oro. Que tipo de estratégia o diabo está usando toda vez que você se volta para a oração para te distrair? Você monitora estas coisas, meu irmão? Vigiando. Você já percebeu, talvez, que você se determinou a ler a palavra de Deus e orar ao Senhor, e quando você determinou isso, a campainha toca, o vizinho liga, o WhatsApp pula, e alguma coisa acontece, e você se lembra que tem que arrumar o cano, e na próxima vez a mesma coisa, e na próxima vez a mesma coisa, você vai tomar alguma medida para fechar a porta e orar? Você tem vigiado em oração? Será que o diabo tem conseguido tomar vantagem de nós? É assim que ele opera. Ele está nas coisas pequenas e mínimas das distrações dele. Ele não tem a tendência de colocar o chifre para fora. Às vezes ele faz isso, ele ruge como um leão, mas na maioria das vezes ele funciona mais como uma serpente, sutil. Não estou dizendo que toda coincidência que acontece é ele que está provocando, mas nós sabemos que há muitas coisas que de repente voam na mente para me fazer lembrar que é urgente fazer para que eu não ore, ou que eu transforme em urgência. Assim nós devemos vigiar. Nós vigiamos a qualidade da nossa oração, vigiamos pelo que orar e vigiamos a nossa vida de oração, como o maligno tem tentado nos impedir. Temos sido consistentes. Bem, esteja alerta, vigie o que ele está fazendo e estabeleça estratégias para vencê-lo. E se você realmente se sente cansado, então use métodos de auxílio à oração. Ore por 5 minutos. Refresque a sua mente lendo sua lista de motivos, pensando com calma ali. Então volte a orar. Ore por mais 5 minutos. Continue a tua leitura da palavra de Deus, medite nela. Então volte a orar, adorando, clamando ao Senhor. Use essas estratégias, não são erradas essas coisas. Ore no local de trabalho. Se eu tenho dificuldade de orar quando eu chego em casa ou sair de casa, não espere chegar em casa. Ore sozinho. Você se sente frio, muito cansado, a minha mente não se engaja, ore com a palavra de Deus. Não ore a palavra de Deus, porque se torna reza, mas com a palavra de Deus. Nós aprendemos isso. Leia um versículo da palavra de Deus
E as verdades contidas nesse versículo, afirme diante do Senhor: eu te louvo por isso, Senhor, que eu acabei de ler. Eu vejo que eu não tenho vivido isso. Eu clamo ao Senhor pela minha igreja nisso. Eu te peço isso. Ore com a palavra. E daqui a pouco você está engajado em oração. Traga essas estratégias. Vigie como orar. E vigie também, por último, as respostas de oração do Senhor. Eu acho que nós falhamos muito nisso, não é verdade? Nós somos às vezes com crianças que pedem ao pai, à mãe alguma coisa, uma benesse, um brinquedo, algum benefício, e pedimos, insistimos e clamamos, e quando dá a gente olha assim, pega e vai embora. A gente não agradece, a gente não louva ao Senhor. Nós devemos vigiar também quanto a respostas de oração e agradecer ao Senhor e ser fortalecido e encorajado com louvor e ação de graças. Muito do propósito do Senhor em ouvir o nosso clamor é que seja dirigido a Ele ações de graças. E por fim ele diz então: orando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Perseverança em oração é a marca de uma igreja fiel. É a marca de uma igreja neotestamentária do primeiro século. Eles se reuniam para oração. Eu não tenho tempo de seguir por esses textos, mas você pode anotar Atos capítulo 1, 14. Todos estavam presentes unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus e seus irmãos. Aqui está uma reunião de oração. Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Aqui está uma reunião de oração. Atos 12, 5 e 12. Pedro estava sendo guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de Jesus, que tinha por sobrenome Marcos, uma casa onde muitos estavam reunidos e oravam. Reunião de oração. Romanos 12, 2. Alegrai-vos na esperança, plural. Sede pacientes na tribulação. Perseverai em estar juntos na oração. Culto de oração. Quão necessário estarmos aqui. Deus determinou isso, a Bíblia nos ensina. Bênçãos em resposta à oração. Nós necessitamos da ajuda do Espírito como igreja, e aqui está, com toda perseverança, orar com persistência, orar sem cessar, continuadamente. Nós sabemos por que orar, nós sabemos como orar, nós devemos persistir em oração, e o Senhor nos ensina muito na persistência em oração. Eu tenho mencionado isso. Pela persistência nós experimentamos a bênção de Deus, isso nos humildece, isso nos torna mais dependente dEle, aumenta o nosso desejo por orar mais, quando o Senhor demora às vezes em responder, e assim o Senhor nos põe, nos coloca em contínua dependência dEle, pela oração, e nós precisamos disso. Esse mundo é muito atrativo, muito distrativo. Pela oração nós permanecemos em comunhão com o Senhor. Aqui está, queridos amigos, oração consolida a gratidão também. Nós oramos e o Senhor responde, e a contínua gratidão, contínuo louvor dentro de nós. Bem, por todos os santos, ele diz. Em outros textos, por todos os salvos também. Não é interessante? Por todos os santos, ore pelos jovens, ore pelas crianças salvas, ore pelos que estão próximos da velhice. Há novas tentações e novas preocupações na velhice, que querem assaltar e roubar a paz, por aqueles que estão passando pela turbulência da adolescência, pelos novos na fé, pelos vizinhos da igreja, orando por todos os santos. Nós trazemos todas essas coisas diante do Senhor. Paulo, então, ele finaliza dizendo: e por mim. Não é maravilhoso, meus irmãos? Ele pede oração por ele. Não é tremendo? Paulo, grande apóstolo do Senhor, ele pede oração. Ele está dizendo: ore pelos evangelistas de tempo integral, pastores e missionários, que vivem debaixo de tamanha pressão para transigirem a mensagem do evangelho, o método dado por Deus. Ore por mim, como um pregador. Satanás está continuamente mirando nos pregadores do evangelho. Há pressões absurdas, coisas que crente em geral não costuma experimentar. Ele diz: ore por mim. São muitas coisas. Paulo pode pedir por oração, não é? Isso nos ensina que Deus não permitirá que o instrumento seja mais elevado que o seu Senhor. Assim, ore pelo pregador. Deus não permitirá que o instrumento seja exaltado além da mensagem. Eles necessitam de oração. E como necessitam? Nós vemos isso em nossos dias hoje, não é? Como pessoas se elevam a si mesmo acima da própria mensagem. Nós vivemos na geração do culto aos heróis, homens sendo cultuados mais do que Cristo Jesus. Como nós devemos orar pelos líderes das igrejas locais.
para que se faça notório o mistério do Evangelho. Nossa missão é proclamar o Evangelho da graça redentora. Nossa mensagem fala sobre o problema do pecado e nós não podemos ocultar esta mensagem. A cruz de Cristo, o problema do pecado, deve ser notório, digno de nota, conhecido. O Evangelho deve ser pregado, temas de salvação, de maneira que o pecador venha, entre, seja convencido da sua necessidade, se torne notório o Evangelho da graça redentora e busque ao Senhor enquanto há tempo. Meu tempo se esgotou há muito tempo. Ouça essas palavras: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós somos um número de crentes aqui. Nós desejamos crescer, nós desejamos progredir, avançar com o testemunho de Cristo, aumentar em número de trabalhadores. Esse é o nosso desejo, espero, em cada crente em Jesus Cristo. Alcançar almas, sermos edificados na palavra, avançarmos com uma grande igreja neste país, uma igreja que tem um testemunho de Cristo, eu quero dizer, fiel ao Senhor em toda circunstância. Assim, meu irmão, ore e junte-se à igreja em oração e Deus nos abençoará. Tudo quanto pedirdes em meu nome, Ele fará. Nós cremos nisso? Se nós cremos, nós oramos. Esteja com a igreja em oração, ore em casa, lembre-se desses departamentos da oração, adore, louve, afirme, interceda, confesse, peça, vigiando em oração, pelo que orar, pelas pessoas, a minha vida de oração, as artimanhas do diabo, trazendo tudo diante do Senhor, orando pelos pregadores, orando pela notoriedade da mensagem e pela sua eficácia, e vigiando junto ao Senhor ao longo do dia, o tempo todo em louvor e adoração. Nós pedimos ao Senhor, não é? Senhor, ensina-nos a orar. Aqui está Ele nos ensinando. Nós queremos aprender, nós queremos guardar estas coisas. Senhor, ensina-nos a Tua palavra. Nós aprendemos a amar a palavra de Deus e a experimentar a eficácia da palavra de Deus em nossas vidas. Será que nós temos, desculpe-me, alguma desculpa de não termos recebido de Deus ensino? Temos o ensino e temos a graça do Espírito que nos ensina a palavra e nos ensina como orar.